Irmãos, nosso tema do ano, como vocês sabem, é esse aí. E nós estamos no bloco de prolegômenos, respondendo a pergunta por onde nós começamos. Especificamente hoje, a nossa aula vai ser a terceira e última parte da pergunta: que tipo de teologia nós fazemos? Que tipo de teologia nós fazemos? Mas, aqui está o nosso calendário do ano, você já sabe disso. Mas antes de entrar propriamente dita nessa aula de hoje, no conteúdo da aula, eu gostaria de relembrar com os irmãos as respostas e as perguntas que nós já trabalhamos aqui em nossas aulas. A gente começou lá com a pergunta: o que é teologia? Acredito que vocês se lembrem, só tem 5 aulas atrás, então ainda dá para fazer o feedback, recapitulação aqui, né? Quando chegar lá no final do ano e eu perguntar o que foram as aulas iniciais, poucos vão saber, mas eu acho que ainda dá. Agora ainda dá. Então, a gente viu o que é teologia. Nossa resposta foi em 2 partes. A primeira, a gente falou sobre teologia ser o estudo de Deus com base na revelação que Ele faz de si mesmo. E a segunda parte da resposta seria que teologia é a doutrina do viver para Deus por meio de Cristo. Essas 2 primeiras aulas, nós estávamos colocando algumas bases e vimos tanto dessa perspectiva de estudar a revelação, quanto também de viver para Deus. Isso tudo faz parte do que é teologia. Nós também respondemos a pergunta: quem faz teologia? E vimos que quem faz teologia são as criaturas de Deus, as imagens de Deus, os pecadores contra Deus, filhos de Deus regenerados, pastores e mestres, dados e enviados por Deus para a igreja. Nós também respondemos essas 5 partes nessa pergunta. A gente perguntou onde nós fazemos teologia também. A gente viu que a igreja faz teologia entre a humanidade caída, ou seja, no mundo. E a igreja também faz teologia na igreja. Nós perguntamos quando nós fazemos teologia e vimos que nós fazemos durante a nossa peregrinação para a glória e durante os nossos últimos dias. E aí fizemos a conexão entre teologia, ou prolegômenos, que nós estamos estudando, e escatologia. Se você precisa recordar dessas aulas, você volta lá atrás, que vai ter lá no nosso canal tudo gravado. E por fim, nós estamos lidando com a pergunta: que tipo de teologia nós fazemos? E aí nas aulas anteriores, essas mais próximas, nós vimos que a nossa teologia, ela é uma teologia cristã, ela é uma teologia católica, ela é uma teologia evangélica e ela é uma teologia reformada. No bloco sobre a nossa teologia ser reformada, nós abrimos o leque para entender, analisar a teologia reformada a partir de 6 perspectivas, que são aquelas ali que estão entre parênteses. Nós vimos da perspectiva histórica, da perspectiva confessional, da perspectiva teológica como Deus no centro, como teocêntrica, da perspectiva hermenêutica, no sentido das alianças de Deus ao longo da Bíblia, e como as alianças amarram a revelação de Deus. E hoje, especificamente, nós veremos a perspectiva polêmica e experiencial. Nós estamos analisando a teologia reformada a partir dessas perspectivas e hoje veremos da perspectiva polêmica e experiencial. É isso que a gente vai fazer no dia de hoje, ok? Que tipo de teologia nós fazemos? Nós fazemos uma teologia reformada, nós fazemos uma teologia polêmica e experiencial. Aí você pode estar chegando aqui na aula hoje, né? Como o pastor José Carlos e a irmã Raquel, vai falar: o pastor está falando para a gente fazer teologia polêmica? É para sair polemizando aí com o povo? Como que vocês responderiam a essa pergunta? Mais ou menos. Vocês vão deixar o Fábio mais ou menos? É uma teologia de defesa. Quando eu me refiro aqui a uma teologia polêmica, eu não estou querendo dizer que você tem que sair por aí criando polêmicas com os outros. Mas quando a gente aplica esse termo polêmica, que vem lá de uma palavrinha do grego, polemos, dentro da teologia,
nós estamos falando da batalha pela fé, da guerra pela fé. E aí significa que a igreja está se defendendo dos ataques, dos falsos ensinos, das heresias. São os problemas que surgem dentro da igreja e a igreja precisa combatê-los. Aí dá-se esse nome, teologia polêmica. Tá? E experiencial, que se refere à vida, que se refere à natureza orgânica e espiritual da fé. Nós vamos ver isso também. Uma primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam é que a Bíblia ela traz muitas imagens sobre a igreja, e aqui eu escolhi duas para começarmos a nossa aula, que é a imagem de um exército e a de um corpo. A Bíblia ela é referida na Escritura como um exército e como um corpo. Então, por um lado, a igreja, ela é uma companhia de soldados espirituais, capazes de sair à guerra. A Escritura diz em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Logo depois de nos falar isso, o que vem em sequência em Efésios 6? A descrição do quê? Da armadura de Deus. E essa armadura de Deus é dada à igreja, porque a igreja é esse exército. Então, se a nossa igreja é descrita como um exército que luta contra as forças do mal, a nossa teologia também precisa ser militante. Não militante no sentido de pintar o cabelo de rosa e segurar cartazes aí nas ruas, ou esse tipo de coisa que você vê, mas militante no sentido de lutar, de combater. E também ela precisa ser polêmica, porque lá em 2 Coríntios 10:4 diz que nós devemos lançar por terra toda fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus. A igreja, você, um crente, precisa lançar por terra todo o conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento de Cristo. A igreja precisa se defender nessas bases. Então, por isso que nós precisamos estar juntos, empenhados nessa batalha da fé. Por outro lado, eu falei que eu ia usar duas imagens aqui, né? Agora foi a de exército e agora vai vir a de corpo. Por outro lado, a igreja também é o corpo de Cristo. Essa é uma metáfora que a Escritura traz também para a igreja. E se a igreja é o corpo de Cristo, nutrida pelo cabeça que é Cristo, a nossa teologia também deve comunicar a vida. Porque o corpo precisa de vida para viver. Ele precisa ser nutrido para viver. Então a nossa teologia também deve ser vital e experiencial. Como diz essa passagem de Efésios 3, nós precisamos exibir as qualidades de uma vida onde Cristo habita por meio da fé pelo Espírito Santo. Então não, você não vai só trabalhar a história, não, você não vai trabalhar só as confissões, você não vai trabalhar só na perspectiva teológica ou hermenêutica, e você tem aprendido todas essas coisas aqui, elas são importantes, mas não é só isso. Você também precisa incorporar na sua teologia o elemento de vida, o elemento experiencial, porque é assim que o corpo também se nutre. E nós somos chamados para demonstrar com a nossa vida uma fé, uma confiança no Espírito Santo. Uma vida onde Cristo habita por meio do Espírito Santo. É por isso que essas duas perspectivas, polêmica e experiencial, elas são inseparáveis. Um exército sem vida é uma pilha de armaduras em um vale de ossos secos. E um corpo sem as defesas do sistema imunológico para proteger, rapidamente vai sucumbir, rapidamente vai se degradar. Portanto, nós podemos ver também a teologia reformada, e aqui nós vamos completar o quadro que nós temos construído, então, em nossas aulas. Nós podemos ver a teologia reformada através da perspectiva polêmica, em seu conflito com a falsa doutrina,
e através da perspectiva experiencial em seu papel na vida e na saúde espiritual dos crentes e de sua igreja. Ok? Vocês estão convencidos? Não, Evandro, não está convencido não? Tá? Então tá bom. Então tá bom. Então vamos analisar mais de perto essas duas perspectivas, ok? Teologia reformada na perspectiva experiencial. Irmãos, nós temos observado aqui em nossas aulas que no que diz respeito à luta contra o falso ensino, a igreja ela precisou lutar e lidar com muitas coisas ao longo de sua história. Então, eu não posso chegar aqui e trazer para vocês toda a luta da igreja de forma polêmica, né? Defendendo a fé que a igreja já passou em sua história. Não tem como. Não tem como. Então, aqui eu estou fazendo um recorte mais específico. Eu vou tratar especificamente da posição polêmica da teologia reformada com respeito à afirmação e defesa da graça salvadora da soberania de Deus, ou que às vezes é chamado de doutrinas da graça. A gente viu uma série de pregações, a gente teve uma série de pregações sobre as doutrinas da graça, e esse é o recorte que eu estou fazendo aqui. Então, com relação à defesa desse ensino da graça soberana, da graça salvadora de Deus, é que eu faço esse recorte aqui. E nós já estudamos que a nossa teologia é uma teologia cristã, e por isso ela está em contraste com todos os sistemas de pensamento anticristãos. Nós vimos isso lá atrás, no primeiro pilar da nossa teologia cristã. Sejam esses sistemas de pensamento religiosos ou seculares, mas tudo que se opõe a Cristo, a teologia cristã está ali combatendo. Vimos também que a nossa teologia é católica, e ela afirma os grandes credos da história da igreja. E isso requer de nós uma rejeição, uma refutação de todas as heresias antitrinitarianas e cristológicas. Tudo que se opõe à doutrina bíblica da Trindade, tudo que se opõe à doutrina bíblica de quem é Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Nós lemos credos que diziam isso, a nossa teologia católica vai responder a respeito disso. Vimos também que a nossa teologia é evangélica, e ela afirma o evangelho por meio das doutrinas da reforma, por meio dos 5 solas, e ela está empenhada também na luta contra os erros do catolicismo romano. Então, nas deturpações, nas heresias, nos desvios que Roma estava imperando naquele tempo sobre a igreja, a teologia evangélica vai lá responder isso. E agora nós falaremos um pouco mais sobre o que ficou conhecido como doutrinas da graça e a resposta da igreja a isso. Eu não vou tratar disso aqui de forma muito delongada. Nós já tivemos várias aulas no ano passado sobre as doutrinas da graça, tanto falando de cada uma delas, quanto da história, quanto dos cânones de Dort, da soteriologia calvinista, tudo isso está lá no nosso canal, aula 30 e 31, para falar sobre a soteriologia calvinista. A partir da aula 25, para falar sobre a teologia reformada, os cânones de Dort. Então você pode olhar um pouco mais. O que eu vou fazer aqui é só relembrar algumas coisas aos irmãos, pontuar algumas coisas, vermos alguns textos bíblicos e a gente vai passar por isso, ok? Mas só fazendo menção a respeito disso, que eu acho que é importante para situar os irmãos. Em 1618 e 1619, um pedacinho, um pouco de cada ano ali, nós conhecemos um documento muito importante, essencial na história da igreja, que foi os cânones de Dort. E os cânones de Dort, eles estão reagindo a um movimento que foi criado, chamado Remonstrância, que é um movimento de origem arminiana, que se iniciou mais ou menos em 1610, e o que os remonstrantes fizeram naquele período dentro da igreja foi o seguinte: eles sentaram, vários teólogos, não era gente ruim não, gente.
Não era vamos pegar qualquer um da esquina ali, vamos pegar o Jonatas, o Fábio, o Neve, vamos botar ali para conversar, não. É gente grande. Né? A gente não gosta de gente pequena, não, tá? Pegaram os teólogos, os melhores teólogos da época, e eles começaram a escrever, a elaborar a respeito da doutrina da salvação. A respeito da doutrina da salvação. E, assim, você tem que ter em vista também que o pano de fundo, o contexto da época era de teologia reformada. A teologia reformada estava pipocando na Holanda, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, em outros países. A teologia reformada estava em alta naquele período, e é nesse contexto que a remonstrância ela é criada. Então, esses teólogos eles se reúnem para elaborar, para escrever sobre a doutrina da salvação, e eles chegam em 5 artigos. 5 artigos a respeito da doutrina da salvação. Passa um pouco de tempo, os teólogos reformados, a igreja reformada, olha para aquele movimento e diz assim, isso aqui não é a boa e saudável teologia reformada, nós precisamos reagir a isso, e aí criou o Sínodo de Dort, e logo depois os cânones de Dort, que daí que vem o quê? Os 5 pontos do calvinismo, que nada mais é do que as 5 respostas aos 5 artigos dos remonstrantes. Então, se eles diziam que a eleição ela deve ser condicional, condicionada à fé que Deus iria ver nos seus eleitos lá no futuro, os cânones de Dort dizem assim, a eleição é incondicional. Deus escolhe incondicionalmente, não há razão no ser humano para ele escolher. Se eles dizem que a redenção é universal, ou seja, que Cristo morreu da mesma forma por todo o mundo e ofereceu uma possibilidade de salvação a todos os homens, os reformados vão dizer assim, a redenção ela é particular. Cristo morreu pelas suas ovelhas. E ele não simplesmente gerou uma possibilidade de redenção, ele deu a redenção completa, cabal. Se eles diziam, e eles estavam confusos desse ponto, que a salvação pode ser perdida pelo crente, esse negócio fica meio complicado, os reformados se levantaram e diziam, não, o crente de verdade perseverará até o fim, porque está escrito. Porque está escrito isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que foi verdadeiramente transformado pelo Senhor vai perseverar até o fim. Ele não vai cair de modo completo e cabal. Então, os cânones de Dort, eles vieram nesse contexto para responder todos esses artigos da remonstrância e para dar à igreja uma posição definida a respeito das doutrinas da graça, 5 pontos do calvinismo, doutrina da salvação, soterologia, tudo isso são sinônimos de um mesmo ponto. E o resumo e clímax desses 5 pontos, que a gente vai falar rapidamente aqui, mas eu quero que você pegue esse resumo, porque esse resumo é importante, é aquele que está ali no nosso slide, que Deus salva pecadores pela graça soberana em Cristo. Aqueles teólogos lá de Dort, do Sínodo de Dort, daquele período da história, eles resumiram a doutrina da Escritura e aquilo que eles estavam querendo dizer nessa frase. Deus salva pecadores pela graça soberana em Cristo Jesus. É assim que Deus faz. Mas deixa eu entrar com vocês aqui rapidamente nos pontos, né, que a igreja precisou reagir, que a igreja precisou polemizar, como nós temos aprendido aqui que polemizar significa, e abrir alguns textos bíblicos também. 5 pontos do calvinismo. Primeiro, eleição eterna, graça soberana de Deus decretada, ou eleição incondicional. Abra sua Bíblia em Efésios 1, versículos 4 e 6. Tem microfone aí, pessoal? Tem, obrigado, Charles. Dá para o Márcio aqui, Charles, ler esse texto para a gente, por favor. Vamos acompanhar a leitura aí com o Márcio. Pode ler, Márcio. 4 a 6, né? Sim. Rapidinho, que não está ligado, não. Não vai. Alô? Som. Agora foi. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse texto é bom demais, né? Dá vontade de ler mais. Esse é um dos textos que falam sobre a eleição de Deus, sobre Deus predestinar os seus filhos antes da fundação do mundo em amor. A causa ali não está em nós, não está na sua fé, no seu bom desempenho, na sua obediência ou em nada que se refira a você. A causa ali está no Senhor. Ele faz porque Ele quer, Ele faz em amor. Um outro texto muito importante a respeito da eleição é Romanos 9. Ali o Senhor traz, o Espírito Santo, esperando o apóstolo Paulo, nos traz que Deus elege pessoas antes mesmo que elas terem nascido, sem qualquer referência às suas escolhas, esforço, obras, pelo único e livre exercício de seu amor e de sua misericórdia. Se fosse para você escolher, você ia amar Jacó ou Esaú? Com certeza, você ia amar Esaú, que ele é mais certinho. Jacó passa a perna em você. Jacó, você emprega lá Jacó lá na sua empresa, lá na caixa, Flávio. E Jacó, na segunda semana, já fez um esquema ali entre os funcionários, para se beneficiar. Ele é aquele que puxa os outros pelo calcanhar. Mas o Senhor mudou esse homem, né? Ele não se chamava mais Jacó no final da sua vida, mas sim Israel, porque o Senhor o transformou. E é esse que Deus trabalha. Então, às vezes as pessoas se surpreendem, né, naquela frase, eu amei Jacó e rejeitei ou odiei Esaú. Eu não fico impressionado de Deus odiar Esaú, eu fico impressionado de Deus amar Jacó, né? É isso que me impressiona, Deus amar um homem daquele. E esse exemplo é trazido ali em Romanos 9 para nos ensinar a respeito também da eleição. Então, esses textos são importantes. Não dá, claro, para a gente considerar todos, a gente só está passando, mas tem esses textos em mente quando você ouvir falar sobre a eleição eterna, a eleição incondicional de Deus, né? Esse é um dos pontos do calvinismo, das doutrinas da graça, como nós temos também aprendido. Só para menção, e para que, se algum irmão quiser pesquisar mais sobre, os puritanos, eles trabalharam e desenvolveram ainda mais as doutrinas da graça. E um dos clássicos puritanos falando sobre a eleição foi escrito por William Perkins e tem esse título aí, A Corrente de Ouro ou A Corrente Dourada. Esse é um dos argumentos que a gente utiliza até hoje para falar sobre a eleição e abordando o texto de Romanos 8 e Romanos 9 também. Redenção definitiva, a graça soberana de Deus merecida. Claro, não é merecida por você, é merecida por Cristo Jesus, onde Ele vive uma vida perfeita e morre na cruz para nos salvar. E então Ele nos dá essa graça. A gente também pode chamar esse ponto de expiação limitada, definida, redenção particular. Tudo isso está se referindo a essa mesma doutrina. E qual que era o ponto, o contexto para a afirmação dessa doutrina da redenção definitiva? Como eu disse, na remonstrância, os teólogos arminianos estavam afirmando que a redenção de Cristo ela é universal. Cristo morre por todos os homens da mesma forma. Os teólogos de Dort disseram assim, Cristo morre pelas suas ovelhas. Cristo não simplesmente dá uma oportunidade de salvação, mas Cristo salva. Cristo não morre na cruz para salvar toda a humanidade do inferno e depois essa humanidade vai ter que padecer no inferno. Não, quando Ele salva de verdade. E Ele comunica todas as bênçãos ao seu povo. Por isso que diz redenção definitiva, completa, particular no sentido das suas ovelhas. E um dos textos que nós temos que é muito importante a respeito disso é João 10, 14 a 16. Abre aí nesse texto, por favor. João 10, 14 a 16. Entrega o microfone ali para o Evandro, por favor, Charles. Deixa o Evandro ler esse texto aí para a gente. João 10, 14 a 16, está ali no nosso slide. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você pode ler o final de novo, por favor? Assim como... 16 também? Ah, tá. 16 também.
Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Recentemente a gente teve uma pregação sobre expiação definitiva, né? Particular aqui, fui eu até que trouxe essa mensagem. Se você quiser também saber mais, você pode achar isso no nosso canal. Um outro texto bíblico importante a respeito disso é Efésios 5, 25 a 27, onde o apóstolo Paulo está instruindo os maridos ali, né? E ele traz logo um exemplo de quem? De Cristo, né? Ele diz assim: maridos, amem as suas esposas como quem? Como Cristo amou a igreja. Aí ele qualifica: e se entregou por ela. Cristo entrega a sua vida pela sua noiva. Ele faz isso para torná-la santa, pura, para torná-la gloriosa. Então, isso também é um outro texto importante. Novamente, teve um clássico puritano a respeito disso. Esse livro é incrível. Traduzido em português, recentemente lançado. Sobre a soberania e a redenção particular. É uma obra de Joe Owen. E o nome é isso aí, ó: A Morte da Morte na Morte de Cristo. É incrível essa obra. Foi lançada pela Vida Nova com esse título: A Morte da Morte na Morte de Cristo. E tem um resumo também que foi lançado pela editora Pés, Por Quem Cristo Morreu. É um resumo da obra. Antes a gente só tinha isso em português, que tem mais ou menos umas 130 páginas. Agora nós temos em português essa obra completa, ela tem umas 500 páginas. Então, se você quer ser especialista na soberania e na redenção particular, por favor, adquira a obra do Joe Owen, que você vai se beneficiar muito com isso. Um outro ponto importante a respeito da depravação total, a graça soberana de Deus sendo necessária ao homem. E qual que era o contexto para a afirmação dessa doutrina, irmãos? Na remonstrância, eles afirmaram a depravação do homem. Os teólogos arminianos se reuniram e afirmaram a depravação do homem. Por isso que é incompleto e errado, é injusto, né? Você chegar e falar assim: o arminiano ele não crê que o homem é totalmente depravado. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Na verdade, existe afirmação clara com respeito à depravação do homem, o homem sendo totalmente pecador. Só que no finalzinho da elaboração deles, eles colocam um condicionamento. Eles dizem assim: olha, o homem ele é totalmente pecador, ele é totalmente depravado, ele não pode chegar ao Senhor por natureza própria. E aí eles colocam assim: a menos que haja uma graça preveniente. Então, qual que é a lógica de depravação da remonstrância, da teologia arminiana? Isso aqui eu estou trabalhando um bom arminiano, tá? Um arminiano clássico, bom, bem embasado, e não o que a gente tem hoje aí, que está mais para o semi-pelagiano ou pelagiano. Ele diz assim: o homem ele é totalmente depravado, totalmente pecador, ele não pode chegar a Deus. Mas existe uma graça preveniente, que é uma graça que vem antes. Isso que é graça preveniente. Essa graça preveniente, ela restaura o livre-arbítrio, o livre exercício da vontade do homem. E aí dá a oportunidade do homem escolher. E aí ele pode escolher a Deus ou rejeitar. É assim que eles trabalham essa doutrina da depravação. O que o calvinista, o reformado, vai dizer? Ele vai dizer assim: olha, vocês não entenderam tão bem a depravação. Vocês não foram no mais profundo do ser humano. Por quê? Porque a depravação do homem, ele não atinge o homem ainda dá uma possibilidade do tipo: mas pode vir uma graça que restaura o livre-arbítrio, que faça ele escolher. Na verdade, a Bíblia nem diz isso. A Bíblia nem diz essa graça preveniente aí, dessa restauração de livre-arbítrio, dessa restauração de escolha que pode possibilitar o homem a escolher. Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem está morto, e completamente morto. Ele não tem nenhuma esperança. É por isso que a doutrina foi elaborada como depravação total. Não é que o homem é tão mau quanto ele pode ser. Deus ainda refreia o seu pecado. Mas é que a depravação atingiu todas as partes do ser humano e o imobilizou totalmente. É assim que a doutrina reformada respondeu a esse ataque, a essa afirmação da remonstrância. Vamos ler esse texto, Romanos 3, 10 e a 12. Abra sua Bíblia aí. Vivi, entrega o microfone aí para o João. Bota o João para ler um texto aí, por favor. Romanos 3, 10 a 12. Abre esse texto. Acompanha a leitura. Vai, João. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É exatamente isso. Um dos textos que a gente utiliza, né, que a gente vê o testemunho das Escrituras, também tem muitos outros. Uma defesa, um tratado puritano clássico sobre depravação é a obra de Thomas Goodwin, que tem por título, e assim, eu fiz uma tradução livre aí, tá, gente? Os títulos dos puritanos são muito grandes, muito extensos. Eu só estou pegando a primeira parte. A culpa do homem não regenerado perante Deus no que diz respeito ao pecado e à sua punição. Então, ele trabalha bem essa doutrina da depravação. 4, o chamado eficaz, a graça soberana de Deus aplicada. Chamado eficaz que também pode ser conhecido como graça irresistível. Graça irresistível e chamado eficaz são sinônimos. Qual que era a lógica da resposta da teologia reformada? Se o arminianismo, se a remonstrância dizia que há essa restauração de livre exercício da vontade do homem, e ele pode resistir ou não à graça de Deus com base na sua vontade, então a graça se torna resistível. Os calvinistas diziam assim, a graça na verdade é irresistível. O chamado externo do evangelho, presta atenção nisso, o pastor Maurício trabalhou isso muito bem na pregação sobre graça irresistível. O chamado externo do evangelho. Proclamei o evangelho, você está me ouvindo e você vai responder a isso. Esse chamado externo do evangelho pode ser resistido. A pessoa pode ouvir a pregação do evangelho e dizer não. O que a teologia reformada diz que não pode ser resistido é quando o Espírito Santo faz o chamado interno. Ele trabalha no coração da pessoa. Quando o Espírito Santo faz isso, ele não traz você para perto dele contra a sua vontade. O que ele faz, na verdade? Ele restaura, ele transforma a sua vontade. Que você passa de inimigo da cruz de Cristo para amigo. E você diz assim, Senhor, a minha vida é tua. Faz o que o Senhor quiser de mim. Sabe o apóstolo Paulo, que estava indo perseguir cristão, estava com cartas para pegar os cristãos, torturar e matar. Aí ele encontra com o Senhor no meio do caminho. E o final da experiência é, Deus, eu sou teu. Faz o que o Senhor quiser de mim. Você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? De modo que Paulo chega na igreja e a igreja fica com medo. Porque a igreja fala, esse é o que perseguia a gente. A gente vai abrir a porta para ele? Ele fala assim, eu fui tocado pelo Senhor. Eu fui transformado pelo Senhor. É isso que o chamado eficaz é. É a graça de Deus aplicada ao pecador. Vamos ver esses textos? Efésios 2 e Ezequiel 36. Entrega para o Daniel aqui, para ele ler o Efésios 2. E depois a Rafaela lê o Ezequiel 36, que está do lado aí, já vai ficar mais tranquilo. Abre esse texto aí, gente, para você acompanhar na sua Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora é o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, percebe como os termos estão no passado aí no texto? Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele preparou para nós boas obras. Então, não é uma possibilidade apenas. É a obra do Senhor completa e aplicada à vida dos seus. É isso que o Senhor nos oferece, é isso que Ele nos dá. Agora, Ezequiel 36, a promessa da nova aliança. Olha os termos que são colocados ali. Vai, Rafa, lê aí. Dai vós ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis o meu juízo, e hoje observeis. Boa. Quando o Senhor vai para tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, Ele faz exatamente isso. Ele tira o coração de pedra e Ele coloca o coração de carne. Tem uma defesa dos puritanos a respeito dessa doutrina, eu coloquei ali para você saber. É uma obra do John Flavel, que se chama
traduzida bem, resumidamente, o método da graça na redenção do Evangelho. Uma obra muito importante também a esse respeito. E, por fim, a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor transformou, aqueles que o Senhor santificou, a esses o Senhor também glorificará. Eles permanecerão. É a graça soberana preservada. Eu coloquei ali aplicada, mas aplicada era o outro, então eu errei. É a graça soberana preservada. No primeiro momento, isso aqui também é importante a gente saber para nós sermos honestos na nossa discussão teológica, tá? No primeiro momento, em 1610, a remonstrância afirmou que um crente não pode perder a sua salvação. Ela afirmou isso em seu primeiro momento, 1610. 11 anos depois, alguns teólogos arminianos se reuniram e afirmaram o contrário. Eles entenderam de forma diferente e mudaram seu posicionamento. Hoje, como que a gente está no nosso meio? As duas coisas. Eu tive bons professores arminianos que diziam que o crente não pode e não perde a sua salvação. Inclusive, escreviam livros sobre isso. Eu já tive outros professores, outras pessoas que entendiam que o crente pode perder a sua salvação. Entendo que eles estão totalmente errados nisso. Mas eu só estou fazendo esse balanceamento, essa ponderação para sermos justos. Não é todo arminiano que diz isso por aí. Tá? Então, fique atento a isso. Mas é uma doutrina reformada a respeito da perseverança dos santos, que o crente ele continuará. Ele pode até cair, e muitas vezes ele cai feio. O crente peca, ele peca feio, muitas vezes. Ele pode cair e ele cai feio, em muitas situações. Mas essa queda não é completa, não é final, não é definitiva. Se ele é um filho de Deus, o Espírito Santo ainda o trará em arrependimento. Né? Não quer dizer que não traga consequências, não quer dizer que não gere frutos ruins, mas nós cremos que o Senhor ainda trabalha com essa pessoa. O que aconteceu no exemplo de Davi, por exemplo, de muitos outros, de Pedro, né? Caíram feio, o Senhor os restaurou. É isso que a doutrina da perseverança dos santos diz. Vamos ler esse texto aí? João 6, 37 e 39, e depois João 10, 28. Dá para a Marcela aí? A Marcela pode ler? Então dá para o Inévio. O Inévio está doido para ler um texto hoje. Dá logo para ele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Agora o 10, 28, Inévio. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É isso, esses são dois dos textos importantes a respeito dessa doutrina, né? John Owen é um puritano, ele fez uma defesa bem maciça sobre essa doutrina, respondendo a um dos seus contemporâneos, e o livro ficou esse aí, A Doutrina da Perseverança dos Santos, explanado e confirmado. É um calhamaço a respeito da doutrina da perseverança dos santos. Talvez você não vai chegar lá no John Owen para ler as mais de 500 páginas, mas você pode pesquisar mais essa doutrina e isso vai ser importante para você também. Então, essas são as 5 defesas da doutrina da graça. Foi uma teologia polêmica no seio da igreja, defendendo a igreja, o povo de Deus, de doutrinas contrárias à Escritura. E o ataque foi do próprio Arraial. Então, a gente não está trabalhando aqui com crente e não crente. Não, são crentes. Entendiam de formas diferentes um assunto. Nós compreendemos que a defesa reformada é mais coerente com as Escrituras. Então, é uma teologia polêmica. Mas lembrando também que esses pontos aqui que a gente trabalhou, né, não é o todo da teologia reformada. Se você quer saber um pouco mais da abrangência da teologia reformada, vai lá para o nosso canal, aulas 24... Eu estou sempre falando isso, né, Marcelo? Aulas 24 a 37, você vai ter um pouco mais de conteúdo a respeito da abrangência da teologia reformada e das grandes doutrinas de Deus, do homem, da igreja, do fim dos tempos, do todo do que é essa teologia. Então,
teologia reformada da perspectiva polêmica é isso. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim, né? Agora a gente vai para fechar o quadro. A última. Paulo Pereira. Você fechou a aula falando que nós não consideramos o arminianismo uma heresia, e sim um erro teológico. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Nós tratamos como irmãos que se aproximam das Escrituras e cometem um erro teológico, e não como um herege. Sim. Esse é um bom ponto do Paulo. Os cânones de Dort, o Sínodo de Dort não considerou o arminianismo uma heresia, e sim um erro teológico. Qual a diferença? A heresia, se você crer, você está no inferno. Um erro teológico, você está errado. Não é bom, não é seguro você crer de forma errada, de forma equivocada. O erro não traz segurança para ninguém, mas não necessariamente a pessoa está condenada ao inferno por causa disso. Então é por isso que a fala do Paulo é importante. Nós ainda assim consideramos os arminianos como irmãos em Cristo. Não, nós não estamos negociando a nossa posição. Não, nós não estamos relativizando a doutrina das Escrituras. Mas nós estamos considerando e levando, né, os limites, as barreiras até onde a gente consegue, até onde a gente pode. Isso não tira eles do fato de ainda crerem em Cristo. Eu conheci muitas pessoas, muitos professores, teólogos, muitos irmãos que são arminianos e que são crentes em Cristo Jesus. Eles acreditam em Cristo Jesus, eles confiam em Cristo para a sua salvação. Muito certamente, eles não estão... O entendimento mais profundo a respeito de como as coisas se desenrolam na doutrina da salvação, mas nem por isso eles deixam de confiar em Cristo. Então é importante a gente fazer essas ponderações, irmãos, e ir até onde a doutrina nos permite, e não fazer uma divisão ou uma separação dentro da igreja do Senhor, que o Senhor não nos permite. É importante esse equilíbrio. Obrigado, Paulo. Vamos avançar aqui a respeito da teologia reformada na perspectiva experiencial. A gente tratou de todas as perspectivas e agora vamos para a experiencial. É importante você ver, nesse primeiro momento, que a teologia reformada ela não trata apenas da mente do homem, mas ela trata também do coração. E essa é uma ênfase reformada de todos os tempos. Às vezes a pessoa acha que o teólogo reformado, o crente reformado é aquele que pensa muito e sente pouco. Ou aquele que lê muito e faz pouco. Mas isso não é verdade. Na verdade, se você é uma pessoa dessa, você é incoerente. Porque a teologia reformada, em sua história, ela sempre uniu as duas coisas. E a gente vê isso nos reformadores, nós vemos isso nos puritanos, nós vemos isso nos grandes avivamentos da história da igreja, nós vemos isso no movimento de missões. São reformados que estão trabalhando, que entenderam as doutrinas da graça, que entenderam o evangelho de Deus e que estão levando aquilo adiante porque o coração está queimando por aquilo. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci essas doutrinas. Porque, de um lado, você tinha só a cabeça, e de outro, você tinha só o coração, só a emoção. E eu pensava assim, não tem como juntar as duas coisas? E aí eu me deparei com os puritanos. E aí uma das coisas que os puritanos mais falavam, nós queremos ter uma consciência, uma mente bem treinada e um coração quente por Cristo e por seu evangelho. Eu disse, é isso! Essa é a resposta que eu estava precisando. E é exatamente isso que a doutrina, a teologia reformada faz. Ela trabalha a nossa mente. É claro que essas duas coisas não estão separadas, tá? Mente e coração é a mesma coisa na Bíblia. Esse é um ponto importante para você. Eu só estou colocando aqui de forma didática, né? Para você compreender melhor. Mas quando a Bíblia fala de mente, coração, é tudo uma coisa só. Mas a teologia reformada, ela trata a respeito da mente, do aspecto intelectual do homem, e a respeito também do coração. Essas duas coisas estão juntas. E essa atuação da doutrina em nosso coração é que nos leva a ser atuantes. Seja na pregação, seja no evangelismo, seja em missões, seja em qualquer outra coisa. Nós não abandonamos a doutrina para ir para a prática. Nós vamos para a prática com a doutrina. Esse é o ponto. Por exemplo, olha essa frase do Robert Burns. Ele escreveu o seguinte: o cristianismo não deve ser apenas conhecido, entendido e crido, mas também sentido, apreciado e aplicado de maneira prática. Os puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles disseram assim: um antídoto mais
soberano contra todos os tipos de erro, está fundamentado e estabelecido na fé. Mas o conhecimento que recomendamos, especialmente, não é o conhecimento intelectual, uma mera especulação, mas o conhecimento interno, apreciável, um conhecimento do coração. Olha que legal essa frase. 500 anos atrás, isso aí, essa confissão. A gente viu já ela aqui, né? O conhecimento que nós estamos recomendando é um conhecimento do coração. Isso está desde sempre como uma ênfase na teologia reformada. Se as pessoas separam isso hoje em dia, se você tem essa separação isso hoje em dia, você está errado. Então se converta, se arrependa do seu pecado, que ainda pode ter esperança para você. E por apreciável, os puritanos, esses teólogos, entendiam que as grandes verdades das Escrituras possuem uma bondade e um sabor que podem ser provados e saboreados pelo homem interior. O que diz o Salmo 34:8? Já tem uma dica no texto ali, né? Provai e vede que o Senhor é bom. O salmista diz para você provar, você comer. Isso é algo saboreável, desfrutável ao seu paladar espiritual. Provai e vede que o Senhor é bom. É isso que uma boa teologia reformada diz para você. Fala, Tatiana, pode falar. As afeições seriam que Deus trata as nossas afeições, porque eu li em algum momento sobre afeições santas, eu só não me lembro o autor. Jonathan Edwards, provavelmente. Aí seria isso? Como assim, as aflições do coração? Assim, quando trata de coração, geralmente para mim, eu lembro de sentimentos. Aí Sim. vem essa questão de Deus entendi. Transforma as nossas afeições em afeições santas. Sim, então, quando a Escritura trabalha a ideia de coração, ela não quer dizer somente a questão do sentimento. O sentimento está envolvido, as emoções estão envolvidas. Mas quando a Escritura fala de coração, ela fala do centro controlador do ser humano. Vai pegar um papel. Centro controlador do ser humano. Do coração flui tudo. Como diz o texto de Provérbios, do coração flui as fontes da vida. Então, o coração raciocina, o coração sente, o coração tem vontade, o coração tem aflição, sentimento, emoção, o coração desfruta, o coração sofre, o coração se deleita, o coração descansa, o coração fica ansioso. Então, quando a Escritura trabalha coração, ela diz o centro controlador do ser humano. Então, esse conhecimento que eles estão propondo é um conhecimento que atinge o clímax do ser humano, o centro controlador do ser humano. Aí a irmã Tatiana fez uma ligação, fez uma boa teologia histórica aqui, trazendo o Jonathan Edwards para a pauta. Jonathan Edwards tem uma obra muito importante que se chama Afeições Religiosas. E ele diz que o resumo da religião cristã é você ter afeições santas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que um coração transformado pela graça de Deus responde ao Senhor com afeições religiosas. Afeições amorosas, santas, piedosas em direção a Deus. Afeição aqui, irmãos, envolve essa inclinação do mais profundo do ser humano ao Senhor. É você se curvar a Deus com o mais profundo do seu ser. E afeições produz coisas também com relação às suas emoções, seus sentimentos, a sua razão, a sua consciência. Então, é dessa forma que ele trabalhou também. Ok, irmã Tatiana? Aí depois você olha o vídeo. Aí depois você olha o vídeo, tá? Vamos seguir que a gente tem que concluir isso aqui. A perspectiva experiencial da teologia reformada também transforma o modo como nos aproximamos da Bíblia. Transforma o modo como você abre a sua Bíblia. Aí você vai fazer, como assim, pastor Jonas? Eu vou explicar. Olha aqui. Gerald Bilks disse o seguinte: um teste para saber se você está lendo a Bíblia de modo experiencial é se no processo de leitura da Bíblia, a Bíblia lê você. Como você abre sua Bíblia? Como você lê sua Bíblia? Você vai para a Bíblia só praticar lá o dia do seu devocional?
E sim, tem dias que você está sem vontade de ler a Escritura, você tem que ler. Eu não estou negociando isso aqui com você, não, tá? Ah, não, lê só quando você tiver afeições santas e maravilhosas. Não, tem que ler todo dia. Tem que ler todo dia. Espera o Senhor te transformar completamente, mas você tem que ler todo dia. Mas o ponto é, qual é a sua postura ao ler a Escritura? Você está falando da palavra de Deus, irmão. Você está lendo a palavra de Deus. Quando a gente se aproxima da Bíblia, se nós somos reformados, estamos trabalhando essa perspectiva experiencial, quando eu aproximo da Escritura, eu abro a Bíblia, eu preciso ter a seguinte postura: Deus, o Senhor pode me ler. O Senhor pode ler a minha vida através desse texto. O meu coração está aqui, Senhor. Então, quando você lê o texto, você não lembra. Tá, você pode até lembrar em alguns momentos. Mas você não lembra, em primeiro lugar, do seu irmão lá. Ah, nossa, seria bom aquele meu amigo ler isso aqui, né? Porque está pecando, tá? Você primeiro lembra de você. Você fala: Senhor, como eu estou abaixo do seu padrão? Como eu estou abaixo daquilo que o Senhor quer para mim? Transforma-me, Senhor. É assim que o reformado lê a Bíblia. Então, às vezes, a pessoa começa a entender a teologia reformada, sabe? Irmã Soraya. E aí ela fala assim: ah, mas meu pai não entende nada sobre a doutrina da graça. A minha mãe não sabe nem o que é eleição incondicional. Soberbo, Deus te repreenda. Porque não é essa a postura que nós vamos para a Escritura e que nós encaramos as doutrinas da graça. Olha, meu Deus do céu, doutrinas da graça, não é do mérito, né? A forma como nós vamos para a Escritura é: Senhor, coloca o meu coração diante da sua presença. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho, pela vereda de justiça, pelo caminho correto. Então, se você é reformado, você precisa observar isso aqui, tá? Sua leitura da Escritura. Isso também é importante, isso também é experiência experiencial. Nós não devemos ler a Bíblia meramente para entender seus ensinos, mas de um modo que a palavra de Deus nos interprete, nos leve à sujeição. Irmão, que a palavra de Deus te interprete. Que você interprete o que acontece na sua vida com a palavra de Deus. Que seja assim essa realidade, que seja assim na sua vida também. A teologia reformada, uma teologia experiencial, que também é centrada em Deus, tem o alvo de moldar almas centradas em Deus. Se nós dizemos que Deus é nosso tudo, que Deus é o centro da nossa teologia, que nós devemos dar glória somente a Deus, que o nosso coração também seja assim. Que as nossas almas estejam centradas no Senhor. Porque é isso que nós queremos produzir. Nós não queremos produzir pessoas soberbas, orgulhosas, egoístas. Queremos que a doutrina saudável das Escrituras produza pessoas centradas em Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. A teologia reformada busca fazer isso, formando uma consciência das realidades do Evangelho no coração, pelo Espírito da graça do Senhor. O Catecismo de Heidelberg, outro documento histórico que nós já lemos aqui também, ele pergunta assim, a pergunta de número 2. Vocês lembram qual era a pergunta de número 1? Não. Justificados, estão justificados. Estão justificados. Tá bom, Jorge, está justificado. Mas Catecismo de Heidelberg, não é a de Westminster. Isso. Qual é a esperança? Qual é o meu consolo? Muito bom. Na vida e na morte. É isso que é a primeira pergunta. Aí diz assim: o meu único fundamento, o meu único consolo é que eu sou do meu Senhor e tal, e tal, e tal. Ele vai desenvolver. A pergunta de número 2 é essa aí. Quantas coisas são necessárias para que saibas que tu, gozando esse conforto de que você é do Senhor, você possa viver e morrer feliz? Então, a pergunta de número 2 vem logo desenvolvendo o que foi respondido na pergunta de número 1, obviamente, né? E aí ela responde assim: 3 coisas são importantes para que eu possa viver e morrer feliz, para que eu possa ter esse consolo em minha vida. Quais? A primeira: eu preciso saber quão grandes são os meus pecados e misérias. A segunda: eu preciso saber que eu sou liberto de todos os meus pecados e misérias. E a terceira: eu preciso expressar minha gratidão a Deus porque Ele me libertou de todos os meus pecados e misérias. Então ele diz assim: você sabendo disso e levando esse entendimento para o seu coração, você vai viver e morrer feliz. Cristo te libertou de todos os seus pecados e misérias, nos quais você era preso, escravo. E agora você pode se alegrar e ser grato ao Senhor. É assim que o Catecismo de Heidelberg trabalha a ideia de ter consolo nessa vida. Essa tripla maneira de experimentar a bênção e o conforto de Cristo segue o padrão da doutrina experiencial revelada
na carta de Paulo aos Romanos. Se a gente dividir a carta de Paulo aos Romanos de 3 partes, olhando dessa perspectiva experiencial, nós vamos ver que a primeira parte, Paulo quer te fazer consciente do quão grande é o seu pecado e miséria. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Você tem que entender isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você for um pouquinho mais adiante, você vai ver que Paulo também diz como você pode ser libertado dos seus pecados e misérias. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Fomos sepultados com o Senhor na morte pelo batismo, para que nós vivamos uma novidade de vida. E por fim, se você olhar um pouco mais adiante na carta de Paulo, você vai ver como expressar sua gratidão. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício, puro, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí ele traz um tanto de coisa prática. Ele diz como você deve viver com as autoridades, ele diz como você tem que viver na igreja, ele diz como você tem que viver diante da injustiça, ele diz como que você tem que viver com seus irmãos, ele traz como você vive, expressa a sua gratidão. Essa é a estrutura geral ali de Paulo, e que o Catecismo de Heidelberg só copiou. Ele só copiou e sistematizou. Conhecimento experiencial de nosso pecado e miséria, como eu já falei aqui. Aí eu trouxe essa frase do John Owen aqui, porque eu acho ela muito boa. Aquele que tem noções superficiais sobre o pecado jamais teve grandes pensamentos sobre Deus. Você não conhece profundamente a corrupção do seu coração e do seu pecado, você nunca vai ter pensamentos grandes sobre Deus. Pensamentos altos sobre Deus. Aí, às vezes as pessoas falam bem assim, mas a teologia reformada fala muito de pecado, né? Ela coloca o homem lá embaixo. É isso mesmo. Fala de pecado porque a Bíblia fala muito de pecado. Fala como nós somos totalmente depravados. Mas a intenção não é te esmagar e te deixar lá, não. A intenção é te erguer em Cristo. É por isso que tem essa segunda parte. Nós precisamos também ter conhecimento experiencial da nossa libertação em Cristo Jesus. A teologia reformada, embora rebaixe o pecador, também o ergue. Mas ele não ergue. Ela não ergue com base na força do nosso braço. Ela nos ergue com base na alegria e na esperança em Cristo Jesus. Por isso que diz Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos também na esperança da glória de Deus. Esse é o sentido. E por fim, um conhecimento experiencial também de como expressamos a nossa gratidão. Devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício a Deus, na nossa mente em sacrifício ao Senhor. As nossas vidas são totalmente do Senhor e nós reagimos em todas as instâncias do nosso dia a dia, em todas as instâncias da nossa vida, nós reagimos para glorificar o Senhor e adorar o seu nome. Nós fazemos boas obras no final das contas porque nós somos salvos e não para que nós sejamos salvos ou para merecer alguma coisa. O crente, ele pratica a verdade, ele vive em amor ao próximo e a Deus, não é para merecer mais o favor de Deus, não, é porque ele já foi transformado por Deus. Agora ele faz tudo por gratidão. Ele faz tudo porque ele teve a dívida imperdoável perdoada. Por isso que ele vive, é por isso que ele faz. Por isso a gratidão é sempre algo muito fortalecido na teologia reformada, e ela deve ser central na vida do crente. Um teólogo, Colton Murray, disse assim: se eu puder, em algum ato de obediência ou de submissão à vontade de Deus, ser um grato espetáculo a Ele. Olha que legal essa expressão. Ser um grato espetáculo a Ele. Ou se Ele se satisfizer naquilo que Ele me ajuda a ser e a fazer diante dEle, essa é a maior felicidade que eu posso desejar. O ápice da minha ambição. Essa tem que ser sua ambição também, meu irmão. A teologia reformada tem a ver com a realização prática da vontade de Deus no mundo. Isso é uma resposta adequada àquilo que o Senhor já fez em nosso coração. Romanos 12-15 trabalha disso. E Paulo vai colocar logo no primeiro versículo de Romanos 12 o seguinte: ao contemplarmos as misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus eu rogo a vocês
que apresenteis os vossos corpos, os vossos corações ao Senhor. Então, tudo aquilo que nós experimentamos, tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor, é por olhar a misericórdia que Ele já teve com a gente. É por olhar o poder transformador que Ele operou em nossas vidas e agora nós reagimos a Ele nisso. Nós expressamos o que o Senhor é e o que o Senhor fez em nossas vidas por meio da nossa prática. Todo aquele que experimentou muito da graça de Deus tem muito amor por Deus também. E esse é o exemplo de Davi no Salmo 116. Ele diz assim: ó Senhor, o Senhor me livrou da angústia do inferno. O Senhor me livrou da angústia da morte. Então eu estou aqui. Eu sou teu servo. Faz da minha vida conforme o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser de mim. Eu sou todo teu, Senhor. Eu sou para louvor da glória do teu nome. Davi tinha motivos para dizer isso, né? E você tem motivos para dizer isso? Espero que sua resposta seja um sim bem retumbante no seu coração, porque aqui na prática foi mais ou menos. Você tem motivos para agradecer e louvar o Senhor? Sim. A sua vida seja centrada nessas verdades também, tá? Então, irmãos, concluindo as nossas 3 partes sobre teologia reformada, de todas essas perspectivas, eu trouxe algumas considerações. Que, relembrando as coisas que a gente já viu e só condensando, vamos dizer assim, no que a gente falou nessa aula, tá? Para que tenhamos teologia no verdadeiro sentido da palavra, nós precisamos de uma norma. Nós entendemos que a Escritura é essa norma, é esse padrão. Nós sempre voltamos para a Escritura. Sem a revelação de Deus, nós não temos teologia. Também teologia é você quem faz, vem das respostas e daquilo que você consegue obter. Tá? É o seu lidar com a revelação de Deus. Teologia nós fazemos. E nós queremos amarrar toda a nossa teologia à Escritura. Esse é o nosso objetivo. Importante também, nós sempre haveremos de ter uma revelação perfeita, mas nunca teremos uma teologia perfeita. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade. Eu tenho plena convicção que a teologia reformada ela é concreta, ela é sólida e ela é embasada nas Escrituras. Isso também não me deixa preocupado de dizer que a revelação é perfeita, mas a nossa teologia é imperfeita. Se Deus é incompreensível, se tem coisas que nós não entendemos a respeito de Deus, se o nosso entendimento é caído, é tocado pelo pecado, pela queda, nós temos que ter a humildade de entender que a nossa teologia também é imperfeita. Isso não quer dizer que ela seja incoerente com a Escritura, por isso que a gente sempre volta para o padrão, para a norma. Mas a gente precisa ter humildade. As conclusões da teologia não são necessariamente absolutas. Então, isso nos dá humildade, mas também nos faz sempre retornar para onde? Para a Escritura, que é a nossa norma. Nossa teologia tem que estar amarrada ali. Tá? O sistema reformado reproduz a verdade das Escrituras, mas ele não é irreformável. Existem coisas nas Escrituras, como eu disse, que nós não entendemos. Se Deus é incompreensível, existem coisas de Deus que nós não entendemos. Então, nós não podemos reivindicar infalibilidade, presta atenção, infalibilidade para o nosso sistema. A Escritura é infalível. A Escritura é irreformável. A teologia é reformável. Eu trouxe só 2 exemplos ali. Confissões e um exemplo de Calvino. As confissões, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé Batista de 1689 e outras, por exemplo, fizeram a ligação de que o anticristo, o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses, seria o bispo de Roma, o Papa. Está lá, documentado. Aqueles irmãos tinham plena convicção de que seria isso. Eu não estou dizendo aqui que o Papa de Roma não é uma espécie de anticristo, no sentido de pregar uma doutrina contra Cristo. Mas nós sabemos que, pelo menos daquelas confissões, ele não era o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses, porque esse homem é uma pessoa histórica, que vai vir no momento da história antes da vinda de Cristo. Aqueles irmãos confessaram isso e eles tinham plena convicção. Por quê? Porque naquele tempo o bispo de Roma se levantou contra toda a teologia das Escrituras. Depois, a história se desenvolveu, os teólogos viram, na verdade não era desse jeito. Ele prega uma doutrina contra Cristo, mas esse homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses, ainda vai vir num tempo da história. Olha lá. Quer dizer que todas as conclusões que chegaram, nós entendemos, nós compreendemos o tempo histórico, o momento, mas não necessariamente é coisa infalível. Calvino entendia o arrependimento e a regeneração da mesma forma, como se fossem 2 coisas bem juntas. Ele escreveu isso nos seus escritos. Calvino é um teólogo muito melhor do que eu. Ele escreveu assim, mas hoje nós vimos que não é bem assim. A regeneração, o transformar de Deus do coração, gera fé e arrependimento.
O arrependimento é um fruto da regeneração, ela não é a mesma coisa que a regeneração. Então, teólogos que vieram depois desenvolveram mais a teologia de Calvino, por exemplo. Isso tudo eu só estou trazendo para você ter isso na sua mente. Teologia é reformável, a escritura não, ela é infalível. Por isso que nós sempre voltamos a ela. No entanto, a teologia reformada é estável. Ela é forte, ela é bem feita, ela é bem elaborada e reconhecemos que ela está comprometida com as escrituras e busca derivar dela toda a sua construção e pensamento. É por isso que nós construímos a nossa teologia com base naquilo que nós estamos vendo nessas aulas. Entendemos isso, irmãos? Sim ou não? Isso gera humildade para você, mas te encoraja a continuar olhando para a palavra de Deus. Ela é o nosso tesouro. Ela é o nosso tesouro. Como diz o salmista, né? Eu amo os teus estatutos. Eles são mais valiosos para mim do que o ouro. Mais do que o ouro depurado. Esse é o amor que nós devemos ter e é assim que nós devemos continuar, para a glória de Deus. Tá bom? Essa é a sua tarefa, você tem que revisar os conteúdos dessa aula, tá? E ter em mente as respostas resumidas que nós temos respondido até aqui. O que é teologia? Dá uma olhadinha lá. Quando nós fazemos teologia? Dá uma olhadinha lá. Que tipo de teologia nós fazemos? Dá uma olhadinha lá. Teologia cristã, católica, evangélica, reformada. Tenha em mente essas respostas para que a gente possa continuar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida da igreja, que a doutrina das Escrituras seja vivida no mais profundo dos nossos corações, para a glória de Deus. Vou orar, nós vamos encerrar nossa aula. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem comunicado a nós. Que o Senhor nos abençoe com humildade e graça. E o nosso coração se curve diante da verdade da Tua palavra. E que a graça do Senhor nos transforme à medida que nós aprendemos mais. No nome de Jesus Cristo. Amém.